Boa noite, amigos e amigas. Em Brasília são exatamente 19 horas e 2 minutos. Sou Tony Duarte. Esta é a sala de imprensa da Associação de Blogueiros de Política do Distrito Federal e em torno. Estamos ao vivo, em conexão simultânea pelo Facebook e pelo YouTube. Peço a você que nos acompanhe, não se esqueça de curtir as nossas páginas nas redes sociais. Você sempre é muito importante para nós. Hoje, terça-feira, 9 de junho de 2020, vamos entrevistar o superintendente do SEBRAE-DF, Antônio Valdir Oliveira Filho. Como superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas daqui do Distrito Federal, Valdir Oliveira faz um trabalho gigante de fortalecimento do setor produtivo, principalmente agora, neste momento de pandemia em que a economia brasileira se desintegra. Aqui no DF, só para você ter uma ideia, centenas de empresas fecharam as portas e não têm mais condições de retornar com as suas atividades. O desemprego está em nível crescente e no pós-guerra, contra o Covid-19, um processo penoso de reconstrução, com certeza, virá por aí. Mas nós vamos conversar com Valdir. O senhor tem até 3 minutos iniciais para fazer uma prévia da sua atuação no comando do SEBRAE-DF. Boa noite, doutor Valdir. Boa noite, Tony. Boa noite a todos os amigos. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Prazer enorme estar com vocês, falando sobre um tema que tem nos preocupado tanto, que é o nosso empreendedorismo, a nossa economia. Nós vamos entrar seguramente na maior crise da história de Brasília. Estamos vivendo uma crise econômica que seguramente a nossa geração não conheceu. É uma crise com sequelas enormes que a gente já está sentindo, né? Que o desemprego é um desemprego que já está aí, já bateu, fechamento de empresas, desestruturas de cadeias produtivas. Enfim, é um momento que nós vamos precisar de muita calma e de muita inteligência nesse processo de reconstrução. Uma briga de saúde, de economia que não existe, que a gente não pode estimular, nem imaginar que qualquer item ou qualquer defesa da economia possa se sobrepor a qualquer vida. As vidas são muito mais importantes e a economia vive em função da vida e da saúde. O que a gente espera é que possamos resolver o mais rápido possível todas essas questões de saúde para que a economia possa ser retomada. Hoje, conversando com professores da UNB, eu disse que não adianta fazermos discussões se vai ser um retorno em U, em V ou em L, se pode ser em W, porque a gente pode abrir e fechar por causa da saúde. Então, o mais importante é que a gente preserve as vidas, que a gente proteja as pessoas, porque depois, seguramente, nós vamos ter uma reconstrução para a nossa economia. Isso não quer dizer abandonar as nossas empresas, no paralelo, precisamos ter cuidados e cautelas, principalmente com os menores, os pequenininhos, que estão passando por um processo cruel nessa crise de estar vendo o seu patrimônio, o seu negócio derreter, o seu sonho, não é, ir para o espaço, e a gente precisa resgatar, porque as nossas empresas, os nossos CNPJs estão precisando de respiradores e não tem respirador para todas elas. Então, nós precisamos, nesse instante, resgatar nossa economia para o bem de todos nós, dos nossos empregos, das nossas famílias. Hoje, a economia está precisando de socorro. Muito bem. Em Brasília são 19 horas e 6 minutos e, seguindo aí as orientações da OMS, nós estamos... Essa aqui é uma entrevista por videoconferência com o presidente do SEBRAE, Valdir Oliveira Filho. Passamos a palavra para o nosso querido jornalista Ricardo Calado. É com você. Boa noite, doutor Valdir. É um prazer falar. Seja bem-vindo à sala de imprensa da BBP. Eu vou pegar esse gancho que o senhor falou agora, que os nossos CNPJs estão precisando de respiradores. Desde março do início da pandemia, o SEBRAE Nacional faz um balanço das linhas de crédito
que existe para as pequenas empresas. Já somou 168 no último levantamento dessa semana. Existem linhas de crédito, existem saídas para ajudar as pequenas empresas, mas a gente vai conseguir, os pequenos comerciantes, quem tem uma loja, quem tem um pequeno negócio, vai conseguir cumprir os entraves burocráticos que são exigidos? Você tocou no ponto principal, Calado, o que é lamentável. Aliás, eu escrevi um artigo, deve estar saindo quinta-feira, que fala da festa do crédito, a espetacularização que estão fazendo do crédito. Infelizmente, estão utilizando de bandeiras políticas, né? O governo federal tem feito muito isso, para anunciar créditos que não chegam aos pequenos. Você imagina, Calado, que se em momento de paz os bancos não conseguiram atender as nossas micro e pequenas empresas, vai ser um momento de guerra? Não vai, porque a estrutura do sistema bancário ela não foi feita para atender aqueles que estão realmente, eu posso dizer que quebrados nos dias de hoje. Tem um estudo do Banco Mundial que diz que uma pequena empresa não sobrevive a uma média de 26 dias sem faturamento. Nós já estamos a 90 dias, ou seja, essas empresas já quebraram, elas estão se reinventando, se reestruturando. Nós temos no Distrito Federal em torno de 250 mil CNPJs que faturam até 360 mil ano, que elas estão fechadas, que elas estão quebradas. Essas empresas não vão conseguir ter acesso a esse crédito que está sendo anunciado. Então, é uma pena que a gente possa ouvir bilhões, bilhões e bilhões sendo anunciados e aqueles nossos pequenos empreendedores que estão nas nossas regiões administrativas, que estão lá, Samambaia, que estão no Recanto, que está em Brasilândia, em Planaltina, que eles estão quebrados, pequenas empresas estão dependendo disso para sobreviver, ficam olhando para aqueles anúncios e dizem, mas cadê esse dinheiro que não chegou? É essa realidade que a gente está vivendo aí nos últimos tempos, e aí, infelizmente, essa condução ela é uma condução que está sendo muito cruel para esses pequenos. Nós precisamos avisar que o crédito que está sendo anunciado ele não é para todo mundo, e, lamentavelmente, a maioria não vai ter acesso a ele. Por isso que eu tenho separado muito para dizer que nossos pequenos empreendedores eles precisam hoje de uma política de renda mínima empresarial. Aquele microempresário que fatura aí 18, 15 mil por mês, hoje ele está na mesma situação de um MEI, sendo que o MEI teve acesso ao tal do Corona Voucher e ele não. Como é que ele bota comida na mesa? Se ele tiver acesso a crédito, ele vai correr para botar comida na mesa. Então, nós precisávamos que o governo federal abrisse a oportunidade para que subsídios viessem para eles, mas uma política de renda mínima. Na verdade, o que a gente chama de subvenção econômica, para que pudesse dar o sustento básico para ele, para depois pensar que o processo de crédito pudesse alavancá-lo. Porque hoje, o seu cadastro, a sua situação, não vai permitir que os bancos consigam alcançá-los. E não adianta a gente botar a culpa no banco, porque o banco é a regra do mercado e do banco. O banco trabalha com dois pilares para que eles possam atender as pessoas. Um é risco e outro é limite de crédito. Para que você tenha risco e que tenha limite de crédito, você tem que ter um cadastro compatível. Ora, se nós estamos com a economia quebrada, quem vai ter cadastro compatível para ser atendido por crédito? Então, lamentavelmente, nós temos hoje uma condução de uma política liberal, e olha, eu sempre defendi privatização, então, eu disse outro dia, inclusive, encontrei o grande amigo Afif, estava almoçando com o secretário Salim, né, que é o responsável pela desestatização, ele me apresentou ao Salim, e eu disse ao Salim que é fácil a falar de privatização em governo liberal. Quero ver como eu, que defendi privatização no governo socialista. Isso é que é coragem de mudar, porque naquele instante era isso que precisava. Hoje nós precisamos de uma intervenção no Estado. Hoje o Estado, e só quem tem essa capacidade é o governo federal. Ele pode ou pegar suas divisas, nossas divisas, monetizar e botar esse dinheiro no mercado, ou ele pode se endividar, ou ele pode rodar a maquininha e fazer dinheiro. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele não pode
nesse instante, não despejar dinheiro nas nossas comunidades. E aí, Calado, as comunidades que temos espalhadas por todo o Brasil, não só Brasília, elas vivem de dinheiro. Eu faço um paralelo com os rios. A água dá vida nas pequenas comunidades. E os córregos que levam essa água são abastecidos por rio. Se você fechar o rio, a água não chega lá, não tem vida. A economia é a mesma coisa. Nós precisamos botar dinheiro nas comunidades, porque se a gente colocar, esse tecido econômico ganha vida. Aquela senhora que está em casa fazendo máscara, ela vai conseguir vender uma máscara para um vizinho que teve acesso a esses R$ 600, e com esse dinheiro ela pode comprar uma refeição que uma outra vizinha está fazendo. E assim a dinâmica da economia local ganha vida. É assim que as comunidades sobrevivem, mas para isso precisa ter dinheiro. E esses R$ 600 tão anunciados, eles não conseguem chegar. Nós temos 11 milhões de cadastros que ainda não foram analisados. Então, você imagina se o crédito vai ser a solução. Lamentavelmente, Calado, você tem razão. Infelizmente, os nossos pequenos empreendedores não vão ter acesso a esse crédito, o que é uma pena, porque isso significa matar a última esperança de podermos retornar esses negócios que estão sofrendo com essa crise. Muito bem. Nós vamos com o nosso Edgar Lisboa, jornalista Edgar Lisboa. Com você. Presidente Valdir Oliveira, com a chegada da pandemia, mudou também, evidentemente, a forma de fazer negócios do microempreendedor. Como o Sebrae está trabalhando em cima disso, mudou também a forma de abordar os temas do crescimento e como os microempresários devem empreender, principalmente no momento em que surge aí com muita força o mundo digital, que, apesar de ajudá-los, facilita a busca de negócios no exterior, de compra de produtos, que são grandes concorrentes danosos para a economia nacional. Muito bem, Edgar. Esse tem sido a pauta do momento para que a gente possa fazer essa reconstrução dos nossos pequenos. Você fez uma excelente reflexão. Há muito tempo que a gente vem discutindo, Edgar, se o e-commerce vai acabar com as lojas físicas. Nós temos 2 grandes encontros no mundo. Um é a NRF, que acontece em Nova York, e outro é a Euroshop, que acontece na Alemanha a cada 3 anos. Esses 2 grandes eventos, eles tratam da tendência do varejo no mundo. São os 2 maiores eventos de varejo do mundo. E nesses eventos já vem sendo debatido, na última década, justamente esse paralelo. O e-commerce vai acabar com as lojas físicas? E a gente já descobriu que não, eles são complementares. Porém, aqui no Brasil, o nosso varejo, nesse meio digital, ele vinha engatinhando, ele não vinha ganhando força. E agora, neste momento de pandemia, o que aconteceu? Essa transformação aconteceu de forma muito veloz. Essa transformação digital já aconteceu nos nossos consumidores. E os nossos pequenos precisam agora, de forma urgente, também passar por isso. Primeira coisa que nós fizemos no Sebrae: aqui não pode ser casa de ferreiro e espeto de pau. Nós precisamos fazer a nossa transformação digital agora de forma mais rápida. E aí, estamos nesse processo de home office, mas aproveitamos para avançar nesse desenvolvimento. Com o quê? Com produtos e com relacionamentos. Porque é assim que o novo mercado vai se portar. E aí, Edgar, olha que bacana, nós criamos uma oficina por WhatsApp. Você já imaginou, Edgar, você participar de uma oficina por WhatsApp? Pois é, rapaz, foi uma coisa muito bacana. Eu participo das oficinas, eu sou um superintendente, como eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu vivo as coisas, então eu entro nas consultorias, eu entro nos cursos. Então, eu entrei e, olha, que coisa maravilhosa que eu presenciei. Ela começa às 9h, termina às 18h, com 2 horas para almoço. Então, num determinado instante, o instrutor, que é um funcionário do Sebrae, ele passa conteúdo, depois ele libera o grupo, para o grupo interagir entre eles e com o próprio instrutor para o seu conteúdo. Já fizemos, em 30 dias, 23 oficinas assim, 1.063 participantes, e 96% desses participantes aprovaram e recomendam para que outras pessoas também façam. Nós conseguimos números que nos impressionaram. Edgar, em 19 dias, agora no mês de maio,
foi o último relatório que eu vi, nós conseguimos ter DIPs diferentes na nossa área, no nosso portal de EAD, de ensino à distância. Nós conseguimos ter 15 mil visitantes de IPs diferentes, baixando conteúdo, fazendo curso. Olha só, 15 mil IPs diferentes, é uma coisa impressionante esse volume. Nós atendemos, em 2 meses de pandemia, trabalhando só com canais digitais, nós atendemos 5% a mais do que esses 2 mesmos meses do ano passado, que tinham o presencial e o digital. Então, nós temos orgulho de dizer, o Sebrae DF fez a sua transformação digital. Então, a gente pode dizer para os nossos clientes, amigos, vocês precisam fazer a transformação digital de vocês. E é esse o nosso esforço, sabe, Edgar? Nós estamos dando 3 grandes conselhos, que é importante aproveitar a oportunidade aqui para os nossos empreendedores. Primeiro conselho, depois desse pós-pandemia, primeiro conselho, você precisa compreender a sua nova demanda. Tem muita gente que está em casa desesperado por consumir alguma coisa que está com saudade, está com ansiedade. Quando ele sair, for liberado, ele vai correr para consumir. Você vai ter uma demanda maior do que a que você está acostumado. Em muitos casos, vai ser o inverso. Olha os nossos restaurantes. Infelizmente, as pessoas vão ter medo, né, de ir aos restaurantes. A gente compreende o medo, né? Infelizmente, é por conta do mercado e por conta dos nossos empreendedores. Então, eles vão ter, seguramente, uma demanda menor do que a que eles tinham. Então, eles têm que se ajustar a esta nova demanda. Por quê? Porque isso envolve logística, estoque, tem um monte de fatores em volta disso que precisam ser ajustados na empresa. Então, primeiro conselho, olhe, entenda como vai ser o comportamento da demanda do seu negócio. Segundo conselho, financeiro. O seu financeiro mudou, amigo, porque o seu faturamento mudou. Então, o teu fluxo de caixa que você estava acostumado, você precisa refazer, principalmente olhando para os teus custos fixos e cortando todo tipo de gordura possível, porque hoje os negócios precisam ter modelos que sejam mais baratos para eles poderem sobreviver. Então, uma boa gestão financeira para fazer um redesenho do teu controle financeiro, para que você possa não tenha aí surpresas desagradáveis com relação a desequilíbrio de caixa. E o terceiro, que é o mais importante, que é o que você tocou, é a transformação digital. Por quê? Um negócio, Edgar, ele é apoiado em 2 vertentes, modelo de negócio, modelo de relacionamento. Como eu me relaciono com o cliente e quais são os parâmetros de negócio que eu desenvolvo para que eu possa fazer esse relacionamento e que isso possa ser monetizado, transformado em dinheiro. O meu modelo de relacionamento e o meu modelo de negócio precisam estar alinhados com os canais digitais, porque se eles não tiverem, eles estão fora. Edgar, a gente sempre ouviu que o melhor amigo do homem é o cachorro, e eu estou descobrindo nessa pandemia que é o celular, amigo, que a gente dorme do lado dele, nós nunca ficamos tanto dentro desse celular. Então, os negócios estão ali, as oportunidades também. Nossa geração, Edgar, é uma geração que a gente estava acostumado a ter uma fome, quero no fast food. O Edgar ia fazer um lanche no fast food. A geração dos nossos filhos já estava acostumada com um aplicativozinho que ele olhava para o celular, apertava um botão e chegava no lanche na casa dele. Sabe o que aconteceu, Edgar, nesse momento? É que todos nós estamos nos acostumando a esse novo desenho. Sabe por quê? Porque tem 2 palavras mágicas que estão moldando o nosso consumo: comodidade e agilidade. Então, nós aprendemos isso. E quando isso tudo passar, nós vamos continuar querendo comodidade e agilidade no consumo. Se o hábito do consumo mudou, então os nossos negócios precisam mudar. A transformação digital é vital para que ele continue sobrevivendo, porque senão ele sobrevive ao coronavírus, a essa pandemia, e vai morrer no novo mercado. Então, esses conselhos são conselhos importantes para que você possa se ajustar ao novo mercado com a principal bandeira que foi a que você levantou, a transformação digital, importantíssimo para que possamos aí ter os nossos negócios com uma vida sustentável nesse novo mercado. Obrigado, presidente. Muito prazer bem. grande, Edgar. Muito bem, são 19h22. Nós vamos com o jornalista José Fernando Vilela. Boa noite, presidente Valdir.
Tudo bem? Boa noite. Sou José Fernando Vilela, do Expressão Prazer. Brasiliense. Vou pegar esse gancho aí que o senhor estava falando da transformação digital e eu queria saber do senhor o seguinte: o Sebrae, a gente sabe que é uma instituição que sempre investiu na capacitação de empresários e, ao mesmo tempo, também com consultorias, né? Está sempre presente ali na vida da empresa. Então, nessa questão da transformação digital, eu quero saber do senhor como é que o Sebrae está fazendo para ir ali convencer aquele empresário que não tem afinidade com a tecnologia e ainda tem essa barreira, porque hoje é um grande impedimento isso, né? Pois é um desafio, viu? É um desafio muito grande. Eu te chamo de José Fernando, de Vilela, como é que Vilela, você... pode ser Vilela, Vilela. fica à vontade. Então, tá bom. Vilela, esse é um grande desafio que a gente tem, porque isso é uma mudança cultural. A gente já estava vivendo isso. Brasília tem 60 anos, então nós estamos enfrentando, as nossas empresas estão enfrentando hoje um momento importante de sucessão. Nós temos aí muitas empresas com 40 anos, entre 40 e 50 anos de vida, em que os pais construíram um patrimônio, a estrutura familiar, estão com os filhos dentro da empresa, mas eles têm uma cabeça diferente dessa nova geração. Então, já existia um conflito muito grande nessas empresas que nos preocupava e fazia com que a gente entrasse para ajudar muito nessa sucessão, porque as empresas, na verdade, os pais precisam trabalhar sucessores e não herdeiros, como a gente chama. Porque quando eles trabalham só o herdeiro, tendem a ter insucesso na continuidade da sua empresa. E como é que a gente consegue sobreviver numa empresa com duas mentalidades diferentes? E como você convence a uma pessoa que está há 50 anos sustentando a família com aquelas lojas de rua, naquele modelo tradicional, de dizer a ele, rapaz, tem um aparelhinho aqui que faz tudo. Ele disse, você está doido. Eu custeei os teus estudos, o sustento da nossa família, você vai quebrar a minha empresa. E também não podem esses jovens imaginar que uma história de 50 anos possa ser chutada e mudar o negócio assim completamente, porque agora tudo mudou. As mudanças em mercado, elas são, Vilela, como um transatlântico num oceano. Elas têm dificuldade de fazer mudanças de rota. Quando fazem, mudam a maré, é verdade. Mas essa dificuldade faz com que elas tenham uma mudança de trajetória que precisa ser bem construída, bem conduzida, de forma a não trazer traumas que possam dar prejuízos, interrupções, né, rupturas nas nossas empresas. Então, é assim que a gente está trabalhando no Sebrae. A gente está tentando sensibilizar os nossos empresários. Empresário, gente, ele se sensibiliza com dinheiro no bolso. Se não tiver dinheiro no bolso, não tem sensibilidade para eles. Como é que a gente sensibiliza um empresário, por exemplo, para a importância do meio ambiente? É quando a gente mostra para ele que a eficiência energética ou reaproveitamento de águas podem impactar no custo deles, que no caso de restaurantes, chegam com estudos que temos no Sebrae, a ter impactos de redução de 30% de custo. Aí ele diz, opa, 30% de custo? Isso é importante para mim. Então, é assim que a gente tenta sensibilizar os nossos empresários. A gente busca mostrar para eles um impacto em termos de resultado. Porque empresário, por mais consciente que seja e são, por mais responsabilidade social que tenham, e eles têm, o resultado fala muito alto num balanço. É isso que faz a diferença. Então, hoje, Vilela, o que a gente precisa é mostrar para os nossos empresários que ele não vai conseguir fazer com que um negócio dê resultado se ele não fizer a transformação digital, por um motivo simples. Com a transformação digital que ele faça do negócio dele, ele ganha em escala, porque ele consegue atingir muito mais clientes. E sabe o que é melhor, Vilela? Ele faz tudo isso com um custo pequenininho. A redução de custo ela é enorme nesses modelos. Então, quando você mostra que você reduz custo e amplia o seu faturamento, porque tem oportunidades maiores de venda, você consegue convencer um empresário de que esse é o caminho que dá sustentabilidade para o negócio dele. Eu acho que é isso aí.
é através desse novo fluxo que ele vai ter, desse novo caixa que ele vai ter, mostrando que o resultado dele, que é a diferença do custo com o faturamento, o resultado dele vai crescer e crescer muito. Esse aí é um argumento, meu amigo, é o canto da sereia para todos os empresários. E é assim que a gente faz, Vilela. Obrigado. Muito bem. Vamos aí com o jornalista Luciano. Luciano. Vamos com Milton Gonçalves. Depois a gente chama o Silvano Lima. Milton Gonçalves. Boa noite, senhor Valdir. Boa noite, Milton. Eu sou o Milton, do Portal Ed Brasília, sou nutricionista, e já também, né, pegando essa fase do coronavírus, o senhor está vindo falando que a saída para o microempresário seria os canais digitais. E hoje o Sebrae está oferecendo algum curso de forma gratuita para estar dando esse suporte a essas pessoas? Sim, Milton. Na verdade, desde que iniciamos a pandemia, que o Sebrae do Distrito Federal passou a ofertar tudo de forma gratuita, porque cobrar de pequenos empreendedores nesse instante, por mais subsidiado que seja, qualquer coisa, é ter uma insensibilidade muito grande. Hoje nós precisamos ajudar. Então, a primeira decisão que nós tomamos foi dar gratuidade a tudo, tirando o subsídio ou dando 100% de subsídio. Tudo no Sebrae ele é subsidiado, você paga um percentual. Quando você quer fazer uma consultoria no Sebrae, você paga 30% e o Sebrae paga 70% do custo da consultoria. Capacitação, instrutoria, enfim, a maioria ela é assim. No entanto, nesse instante, primeira coisa, é tudo de forma gratuita para que a gente possa atender os nossos empreendedores. Segunda coisa, nós focamos em 2 pontos. Então, hoje, os cursos do Sebrae, que são cursos online, eles estão no nosso portal, www.df.sebrae.com.br, ou através do 0800 570 0800, também você pode ter informações e até interagir com os nossos funcionários. No nosso portal tem lá o Fale com o Sebrae, onde nós temos uma bancada, uma plataforma de funcionários que estão trabalhando em casa, todos em casa protegidos, mas com equipamentos do Sebrae pronto para atender todos aqueles que precisam. Através do 0800, você também pode ter acesso ao WhatsApp. Nós estamos fazendo atendimentos também pelo WhatsApp e cursos à distância, enfim, tudo. Mas nós demos 2 grandes focos, Milton, nesse instante. O primeiro, foco financeiro. Nós fizemos um trabalho importante com relação a consultorias online, né, a orientações online que nós estamos fazendo. Eu vi agora um levantamento do mês de maio que eu fiquei surpreso, com 980 horas de consultoria. Poxa, para um mês, todo por meios digitais, é um número fantástico, é um número muito bom de intervenção como essa, de consultoria. Mas, no primeiro instante, nós tentamos dar esse tipo de orientação em consultoria. Por quê? Porque as questões financeiras vão ser vitais para que eles possam passar este momento de pandemia. Porque nós temos 2 desafios: fazer ele sobreviver a esse momento que ele está com as portas fechadas e preparar para o segundo momento, quando disser, essa pandemia passou e nós estamos agora dando prosseguimento. Então, o segundo ponto, que é esse, é o da transformação digital, que nós estamos ensinando, por exemplo, as pessoas a usarem o Instagram como um instrumento de negócio. Todo mundo usa Instagram pessoalmente, mas você pode ter ali um belíssimo instrumento para negócio. Nós fizemos 2 lives fantásticas com uma especialista, chama Ana Tex. A Ana Tex, na verdade, ela é uma mentora, né? Ela faz mentoria para influenciadores digitais no Brasil inteiro. E nós trouxemos ela para uma conversa conosco, né? Tudo virtual, é claro, mostrando, ensinando as pessoas como elas podem fazer para usar o Instagram, por exemplo, como uma oportunidade de negócio. Ela deu um exemplo que eu vou contar aqui, fantástico. Olha, uma diarista perdeu a oportunidade dela de negócio, porque nesse momento ela não pode fazer o serviço dela, estava em casa e sem conseguir ter renda por mês. E aí ela teve uma sacada
e a Anatex acompanhou, que é o seguinte, ela passou a ensinar pelo Instagram, fazendo lives, ensinar as pessoas a fazerem, sabe o quê, Milton? Arrumar a casa. Porque hoje estamos todos nós arrumando casa. Então, aqueles que não estavam acostumados estão lavando louça, estão arrumando cama, estão lavando banheiro, né? E quem é que sabe? Será que o Milton já lavou um banheiro para saber qual é a melhor forma, a mais fácil de lavar o banheiro? E olha que bacana, essa diarista, com a orientação da Anatex, ela passou a usar o Instagram para ensinar as pessoas a fazerem isso. E ela conseguiu que empresas que queiram vender os produtos que ela ensina como usar, passaram a patrocinar ela, de forma que ela começou a ter uma renda de R$ 2.000 aí, mais ou menos, por mês, que para ela era sobrevivência, amigo, porque ela estava sem nada para a família, para o marido sem trabalhar e os filhos precisando de ajuda. Olha que coisa simples. E sabe qual é o custo dela, Milton? Zero. Porque ela já tem isso, ela já tem o Instagram dela, ela já tem o 3G dela, 4G, ela usa isso. Então, esse é o recado que a gente está dando, sabe, Milton? É de que, de uma forma simples, as pessoas podem usar esses instrumentos digitais para sobreviverem no mercado, coisas que não imaginam que possam fazer e fazem. E conseguem sobreviver e conseguem tirar dinheiro. É assim que muitos estão sobrevivendo. Então, nós estamos fazendo isso. E aí, nós nos segmentamos, meu. E aí, o que é que aconteceu? Nós começamos a fazer lives para a beleza. Com o nosso especialista nisso, nós temos funcionários que são especialistas nesse ponto. Faz live para a beleza, live para o artesanato, para flores, enfim, diversos segmentos que a gente trabalha e que a gente pode levar à possibilidade dessas mudanças. Sabe o que surgiu daí, Milton? Nós criamos os grupos de WhatsApp. E olha que bacana, nós temos hoje no Sebrae 12 grupos de WhatsApp, que temos 2.500 pequenos empresários, pequenos empreendedores que participam desses grupos. São grupos segmentados. Eu entro nesses grupos para acompanhar. Por exemplo, no grupo da beleza, eu achei muito bacana, porque quando eu entrei, eu me deparei com um diálogo, por exemplo, de manicures que estavam trocando ideias sobre detalhes de unha e esmalte que são deles, do trabalho deles. E mais que eu achei bacana, uma cabeleireira, uma profissional que trabalha com modelos afro, né? Ela estava ensinando a técnica delas e direcionando pessoas para cursos gratuitos que ela conhecia, para que essas pessoas pudessem aproveitar neste momento de pandemia e se capacitar para entrar nesse novo mercado. Então, a gente está com isso, fazendo sabe o quê? Ensinando as pessoas a um básico de utilizar essas ferramentas que são gratuitas e estão à disposição de todos, como transformar isso em negócio. E aí eu quero fazer um registro, Milton, que eu acho que é importante. Eu tenho me emocionado com os funcionários do Sebrae. O que os funcionários do Sebrae estão fazendo nesse período é uma coisa que orgulha demais a gente. Sabe por quê? Porque a gente sente a dor do empreendedor. Quando o empreendedor passa dificuldade e fecha, amigo, eu posso lhe dizer, a gente sofre junto com ele. Porque nossa função, nosso trabalho, Milton, é compartilhar o sonho das pessoas. A gente tem a alegria do sonho, mas a gente tem a tristeza também quando ele dá errado. E eles estão se reinventando. Eu vi um funcionário do Sebrae que não trabalha com área finalística, se especializando com relação a MEI, correndo atrás de informação e fazendo um tutorial. Ele passou esse tutorial e eu li o tutorial dele, super completo, orientando o MEI. Eu disse, rapaz, vem cá, mas por que tu fez isso? Ele disse, porque estavam batendo na minha porta. Eles sabiam que eu era do Sebrae e 2 bateram na minha porta querendo informações. E aí eu vi que era uma forma de ajudar, eu fui e ajudei. Então, esse corpo funcional do Sebrae, eu tenho um orgulho enorme de liderar, porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz. A gente está ali, não é só para ganhar salário e cumprir as nossas obrigações. A gente está ali vibrando com a alegria e o sucesso das pessoas. A gente sente a dor do empreendedor. E só resolve o problema do empreendedor, Milton, quem sente a dor dele. E nós do Sebrae somos assim. Então, é assim que a gente está trabalhando. Obrigado. Muito bem.
Estamos entrevistando o diretor superintendente do SEBRAE-DF, doutor Valdir Oliveira. Nós vamos passar a palavra à nossa jornalista Fabiana Oliveira. Boa noite, doutor Valdir. Eu sou Fabiana Oliveira, boa noite, do Portal Destaque DF. E como o senhor já citou que os empresários vão precisar de dinheiro, né? Eu queria saber se o SEBRAE tem conseguido buscar linhas de crédito mais acessíveis para esses pequenos empresários aqui de Brasília, ou se não tem nenhuma linha de crédito disponível, se não teve nenhum acesso ainda. Vamos lá, Fabiana. Esse tem sido um desafio forte nosso. Desde o início, nós imaginamos que essa ação de crédito ia ser fundamental para que eles conseguissem financiar o que a gente chama de custo fixo, principalmente agora, nesse período de sobrevivência, porque estão parados com a sua operação, e até pensar numa possibilidade de crédito para remodelar os seus negócios. E o que a gente viu? Nós temos dois instrumentos, Fabiana, que controlam essa política monetária, vamos chamar assim, né? A política monetária que dá origem a esses recursos que vão para os bancos. O banco não trabalha com o dinheiro dele, o banco trabalha com o dinheiro dos outros. Ele pega dinheiro de alguém, empresta esse dinheiro para outro alguém, precisa receber para poder pagar. Mas a gente tem alguns instrumentos que são conduzidos pela nossa autoridade monetária, que é o Banco Central, são alguns instrumentos que controlam tudo isso. Por quê? Porque essa atuação ela tem um efeito de criar moedas. E esta criação de moedas faz com que a base monetária aumente, a base monetária aumentando, sem haver o devido crescimento de renda, gera inflação. Então, como é que essa autoridade monetária faz? Ela segura esse dinheiro. Por isso que ela tem instrumentos como, enfim, depósito compulsório, que todo dia à noite os bancos são obrigados a fechar números com o Banco Central e ele retém esse dinheiro. Outro instrumento que o Banco Central usa é a taxa de juros, a Selic, que é a taxa de juros básica. Essa Selic é uma Selic que ela sai controlando ou dando base às negociações de mercado. Quando o Banco Central ele sobe a Selic, que a gente vê, né, esses anúncios aí, que ele sobe a Selic, significa ele subir a taxa de juros, ele restringe crédito. Quando ele baixa a taxa de juros, ele flexibiliza crédito. Então, esses dois instrumentos são instrumentos que eles usam para controlar esse mercado de crédito dos bancos. O que a gente tem visto desde o início do ano passado, de 2019 para cá, com a nova atuação do novo governo? Eles têm reduzido o depósito compulsório e têm reduzido a Selic. O que é isso? Significa botar mais dinheiro no mercado através dos bancos para que os bancos possam emprestar. Mas isso não foi traduzido em operação de crédito. Isso ficou, como a gente chama, represado nos bancos. E quando a gente foi ver, né, aí o SEBRAE Nacional, principalmente, vem acompanhando isso já há um tempo, foi por que isso ficou nos bancos? Porque os bancos têm, falta a eles o que a gente chama de apetite para o risco. Como ele não tem dinheiro, ele pega dinheiro de alguém, empresta para alguém, então não é o fato de você ter garantia que vai me fazer emprestar, mas tem um conjunto de fatores que fazem com que eu classifique o risco da sua operação e faça com que eu não empreste. E aí, essa falta de apetite para o risco, a gente viu que ela estava muito ancorada na garantia. Bom, essa lorota minha toda, que eu estou tentando fazer um economês aí mais fácil para a gente conversar, porque acho que vocês não são especialistas na área econômica, são na área política, pelo que eu entendi, né? Essa lorota toda eu estou contando para dizer que todo esse esforço que foi feito não fez com que os bancos emprestassem, então a gente precisava atuar na garantia. E foi aí que nós ampliamos o FAMP, Fundo de Aval à Micro e Pequena Empresa. Nós fizemos ajustes no SEBRAE Nacional, não SEBRAE-DF, que vamos alavancar neste fundo 1,2 bilhão de reais.
Esse montante, 1 bilhão e 200 milhões, consegue garantir até entre 10 e 12 bilhões em operações de crédito que tenha esta garantia. Por quê? Porque com o micro e o pequeno tendo dificuldade de apresentar garantia para melhorar o risco dele, nós, Sebrae, apresentamos a garantia por ele. E, com isso, melhora o risco. Isso vai atender todo mundo, Fabiana? Não. Não adianta. Eu acho que o pior, o mais cruel para o micro e o pequeno é a gente vender uma esperança para ele que ele não pode ter acesso. É um sonho que ele não vai alcançar. Se a gente fizer isso, a gente cria uma expectativa, frustra, e ele não tem mais tempo para esse tipo de frustração. Então, isso não vai atender todo mundo. Gente, quem está quebrado? Quem está quebrado, está quebrado. O banco não vai emprestar. Porque não tem jeito. O que ele precisa é de um outro tipo de ajuda, não é ajuda de crédito bancário. Agora, aqueles que têm condições de crédito bancário, nós vamos ajudar com esse fundo de aval junto aos bancos, para que os bancos possam alcançar o maior número de micro e pequenos empresários possíveis. Fazendo um paralelo para você, Fabiana, a nossa ideia é ajudar o crédito como se ele fosse um respirador para quem está na UTI precisando de cuidados. Aqueles que, infelizmente, já não têm mais condições de sobreviver enquanto empresa, não vão conseguir alcançar, através desse método, ou através desse instrumento, que é o crédito, a sua oportunidade. Agora, aqueles que estão indo para o hospital com problemas respiratórios e que o respirador é quem vai decidir a sua vida, é mais ou menos o que a gente quer fazer com o fundo de aval para aquelas empresas que estão passando por uma dificuldade enorme e que estão naquele momento crucial entre a vida e a morte empresarial. Então, o Sebrae, todo o sistema Sebrae se empenhou nisso e nós estamos aí tentando apoiar com essa possibilidade do fundo de aval, o FAMP, e nós estamos tentando trazer este fundo, uma parte desse fundo de aval para o BRB. Amanhã vai ser apreciado na diretoria do Sebrae uma tranche para o BRB, para que a gente possa também dar essa oportunidade ao BRB aqui com os nossos pequenos empreendedores. Muito bem. Eu gostaria apenas de orientar aos nossos colegas que, tão logo façam as perguntas, desliguem o seu microfone. Nós vamos passar a palavra para o jornalista Aderivaldo Cardoso. Boa noite, seu Valdir, tranquilo? Aderivaldo Cardoso, do blog Policiamento Inteligente. Nós nos especializamos em segurança, então falamos de segurança. Então, vou mudar um pouco a pauta, tinha muitas questões a serem feitas aqui com relação à economia, mas eu vou manter a nossa linha. A segurança, a falta dela, ela interfere diretamente na economia, pois um lugar inseguro ele tem impacto na questão do seguro de automóveis, no seguro de imóveis, no próprio IPTU. Qual o impacto hoje da segurança ou da falta dela no bolso dos empresários no que tange à segurança dos estabelecimentos fechados neste momento? O Sebrae tem observado isso, tem apontado alguma coisa voltada para isso? Olá, Aderivaldo, prazer grande lhe conhecer aí, eu não conhecia o seu blog. Bom, a gente não tem nenhum estudo que fale especificamente de segurança, a sua lógica aí ela está correta. Na verdade, o que acontece na economia, ele é um reflexo de políticas sociais. Geração de emprego e renda, ela é o grande finale de um programa social, se a gente pode chamar assim. Quando a gente trabalha a geração de emprego e renda, a gente consegue fechar um ciclo de construção de políticas sociais. Uma boa geração de emprego e renda significa impactos menores em políticas sociais compensatórias, em menores problemas com relação à educação, à saúde e à segurança. Então, quando você consegue estruturar as suas políticas públicas e fazer um bom grande finale desses programas, este ciclo vai fazendo com que o Estado seja cada vez menos demandado das suas políticas sociais. Por isso que é importante
que você faça um bom trabalho de geração de emprego e renda para que a comunidade possa caminhar com seus próprios pés e o Estado possa reduzir a sua demanda, né, ou ter a redução dessa demanda para poder reorientar os seus custos. Seguramente, quando você tem problemas como esse, como nós estamos vivendo agora, de uma crise profunda, nós iniciamos essa crise, você sabe bem, com 320 mil desempregados, vamos fechar ela com 500, 600 mil, sei lá, não tenho nem ideia. A gente não tem esse número ainda de desempregados, mas vai ser um número muito grande de desempregados. Esta ação, assim, esse impacto vai trazer uma sequela social sem tamanho, e já está trazendo. Primeiro, para as famílias, a gente sabe de violências domésticas, enfim, de problemas graves que estão acontecendo, até de depressão, não é? Com pessoas que estão em casa, como também com as nossas empresas, porque sem as atividades, sem circular, as empresas fechadas, você acaba tendo problemas de segurança de muita gravidade. Nós temos forças de segurança no Distrito Federal excepcionais em seus trabalhos, né? E tem feito, ao longo do tempo, um excelente trabalho. O setor produtivo tem tido uma proximidade muito grande, muito apoio dessas forças de segurança, todas as vezes que precisou. Vou relembrar aqui, a última crise, que foi a crise dos caminhoneiros, nossa economia não parou, porque as nossas forças de segurança, em especial a nossa Polícia Militar, nos ajudou muito. Eu não sei se você sabe, mas cada caminhão que saía para abastecer um posto, ele era seguido, né, por uma viatura da polícia que ia deixar este motorista em casa depois, né? Escoltado. Então, escoltado, isso mesmo. Então, e não foi só dos postos, assim, isso nos ajudou em tudo, nos alimentos. Então, as nossas forças de segurança, que as pessoas acabam não enxergando, né? Naquela época não enxergaram, talvez, a maioria da sociedade, mas as forças de segurança, elas ajudaram não só o dia a dia, elas ajudaram as nossas empresas e a nossa economia também. Infelizmente, quando a gente tem uma crise como essa, o impacto é muito grande. E eu não tenho esse número, a gente não faz esse levantamento, mas nossos negócios certamente estão passando por mais esta dificuldade. A gente tem notícias de assaltos, sim, né? Tem empresas que eu já fiquei sabendo que foram assaltadas nesse período, do presidente da nossa CDL, por exemplo, que ele esteve conversando comigo, mas a gente tem tido, com as forças de segurança do Distrito Federal, todo o setor produtivo, aí uma proximidade muito grande, uma ajuda e um apoio muito grande para enfrentar não só essa, mas todas as outras crises. Tem sido uma parceria de muito sucesso e muito importante para que a gente possa manter a nossa economia em pé. Muito bem. Vamos com o jornalista Marcos Alexandre. Olá, boa noite, diretor Valdir. Eu sou Marcos Alexandre, é um prazer falar com o senhor, uma honra. Eu sou apresentador do programa Imparcial e também responsável pelo blog marcosalexandre.net. Diretor, segundo a Junta Comercial de Indústria e Serviço do Distrito Federal, a JUSDF, praticamente 14 mil empresas foram abertas no DF durante a pandemia. E, segundo a Junta, o setor mais avançado foi o comércio varejista e de artigos de vestuário, de bebidas e de lanchonetes. Claro que uma grande demanda dessas empresas estão atuando também online, né, via plataforma de internet. Hoje não é difícil montar uma plataforma de vendas, difícil é consolidá-la com qualidade, que é uma das grandes reclamações de muitos consumidores. O Procon hoje tem reclamações em relação a embalagens e por aí vai. O senhor já falou sobre a capacitação em relação a essas empresas que trabalham online, mas o Sebrae, o mundo pós-pandemia, vamos pensar no mundo pós-pandemia, diretor, vai mudar totalmente a questão econômica dessas empresas? Elas vão atuar mais online ou o senhor acha que vai ter um meio termo? Bom, muito bem, Marcos, prazer grande falar com você.
Na verdade, antes de eu entrar nesse assunto, é bom fazer uma correção. Até eu fiz um contato hoje com o presidente da junta, o Alide. Essa informação ela está equivocada, não é esse número. Foi notícia, diretor, notícia oficial também dos órgãos de governos. Teve um erro em levantamentos que eles fizeram, o número não é esse, mas nós precisamos fazer uma separação do que é a empresa e do que é o MEI. Não é que o MEI não tenha CNPJ, mas é porque quando a gente anuncia, olha, nós abrimos 14 mil empresas em plena pandemia, você olha para o mercado e diz, mas onde é que estão essas empresas? Porque se está tudo fechando, que foi o que eu perguntei para o presidente da junta, né? Eu falei, Alide, presidente, para eu poder compreender, assim, porque nós estamos vendo uma tragédia. E onde estão essas 14 mil empresas, né? E aí, assim, grande parte desse número, que não é 14 mil, tá, Marcos? Eles já fizeram uma correção. Eu não vi, eu sei que eles fizeram, agora a gente estava começando, ele me mandou, não sei se é 10 mil, eu não vi, mas vai estar nas redes aí, você vai conseguir ter acesso dessa correção. Mas grande parte desse número, grande parte aí, vai ser de microempreendedores individuais. Eu estou falando aí, possivelmente, de 80% desses números. O que são os microempreendedores individuais? Na verdade, é um movimento de formalização de informais. Tá? Isso é importante a gente contextualizar para que as pessoas consigam entender, de fato, o que está acontecendo. Porque senão dá uma impressão que nós temos 14 mil empresas montadas, gerando emprego e tal. E não, na verdade, são informais. Está tendo um movimento de formalização de microempreendedores individuais que está acima do normal. Mas isso é perfeitamente esperado, porque esse é o ciclo da crise. O que acontece na crise? A crise, o ciclo dela é assim. Primeiro, tem um impacto nas empresas e gera um grande número de desemprego. Depois, esses desempregados correm para sobreviver no mercado, aonde tem informalidade. Vão vender alguma coisa, vão resolver, mas eles precisam sobreviver. E, neste movimento, alguns se identificam e, enquanto vocação empreendedora, e vão e se formalizam como MEI, que é a porta, vamos chamar assim, do meio empresarial para aqueles que querem desenvolver a sua atividade empreendedora. Né? Então, nós tivemos, possivelmente, aí entre 10 e 11 mil. Desses 10, 11 mil, aí, se brincar, uns 9. Eu estou dando números que eu não tenho segurança, porque eu não tive acesso a esses números. Mas eu sei que deve estar mais ou menos por aí. Possivelmente uns 9 mil são de microempreendedores individuais, pessoas que resolveram buscar uma alternativa para encontrar esse movimento de formalização e de possibilidade de sustento. Bom, isso é importante só para a gente poder organizar a informação, porque senão a gente vai imaginar que a nossa economia, nós ganhamos do coronavírus, porque 14 mil empresas seria um número muito grande, né? E não tem erro nem de um e nem de outro, é só a forma de comunicar. Tá? O número que a junta está passando agora, que eu acho que é 10, 11 mil, é um número de CNPJs abertos. Isso não quer dizer no saldo que esteja válido, porque ninguém sabe quantas milhares fecharam, a gente não sabe fazer esse movimento. Possivelmente, Marcos, do que eu conheço do mercado, e aí é muito mais de um conhecimento meu do que informação, né, porque eu não tenho, a gente vai crescer em microempreendedores individuais e vai cair em micro e pequenas empresas. Quem gera mais emprego são as micro e pequenas empresas. O microempreendedor individual, normalmente, é ele mesmo, no máximo mais uma pessoa. Então, as micro e pequenas empresas, que constituem, cada uma tem 5, 10, 15 funcionários e tal, esse número vai cair para crescer o número de MEI, que é o movimento natural da crise. Tá? E a gente já esperava que acontecesse isso. Eu não conheço o número, eu não estou com o número, porque eu não abri ainda, eu vi que ele me mandou, ele teve a preocupação aqui de me mandar o número correto, de dar uma explicação de como ele está. Não deu tempo, porque senão eu te explicava melhor, né? Eu não vi ainda. Mas é isso que eu estou te dizendo.
Agora, com relação à tua pergunta se tudo vai ser online, é outra coisa que a gente costuma dizer. Não, nem tudo vai ser online. Sabe por quê? Porque a gente trabalha no mercado, a gente tem nichos, Marco. Olha que isso é uma coisa muito bacana. A economia ela é apaixonante. Você sabe que em Brasília, até esse movimento de pandemia, nós tínhamos aqui, por exemplo, no Plano, uma loja que fazia revelação de fotos. Agora, quem diabo no dia de hoje, Marcos, fala para mim, quem diabo vai fazer revelação de foto, rapaz? Mas tem gente que faz. Tem gente que faz. Por quê? Porque é nicho de mercado. Então, tem coisas que você não imagina que tenha e que as pessoas têm. Por quê? Porque são pessoas que têm este hábito de consumo e que querem exercer esse hábito de consumo. Se tem quem queira, tem quem venda. A única diferença, Marcos, é que no varejo a gente trabalha assim. Se a base ela é grande, significa que a minha escala vai ser grande e minha margem pequena. Se a base ela é pequena, eu vou trabalhar com uma escala pequena e com a margem grande. Senão, eu não sobrevivo. Traduzindo o que eu estou te dizendo, quando a gente trabalha com nichos de mercado que não tem grande escala, eu preciso ter um preço mais caro, a margem é o lucro, tá? É o resultado entre o meu custo e o que eu vendo. Eu preciso botar um preço de produto mais caro para que ele possa ter uma margem maior, para que eu possa suportar, atender a este nicho. Se a base ela é grande, tende a gente a fazer o inverso. O preço ele cai, porque a minha margem pode ser pequenininha, porque eu vou ganhar onde? Na escala. Então, essa é a diferença. Mas existir, vai continuar existindo. Aquele empreendedor que está nos ouvindo e que diz, meu Deus, mas eu gosto de fazer aquele tipo de pamonha que foi uma receita da minha avó e que a gente faz e dá certo, e eu gosto de vender naquele carrinho que faz aquela barulhinha, aquela música que todo mundo está acostumado. Amigo, deixa eu te falar, vai ter gente para comprar uma pamonha desse jeito, com aquela musiquinha, com a receita da sua avó, vai ter, porque para todo pé tem seu sapato, como a gente chama. O importante é que você ajuste os seus custos, isso é importante, viu, Marcos? Que você consiga trabalhar o seu custo de forma a que o seu negócio fique sustentável. O que significa ele ficar sustentável? O teu preço, o preço do teu produto, primeiro tem que ter quem pague. E segundo, ele tem que compatibilizar o custo do que você usou para produzir, os teus impostos e o teu lucro. Se você fizer isso, dá certo. E vai ter espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. É só você encontrar o teu nicho de mercado. Agora, se você quer oferecer o teu produto para o nicho errado, você vai ter um insucesso no negócio. Então, o grande recado que a gente tem que dar para as pessoas é que não fique desesperançoso de que o mundo vai destruir o teu sonho. Tu só tem que ajustar o teu sonho ao novo mundo. Obrigado, diretor. Prazer grande. Estamos em cima de 20 horas em Brasília. Chegamos aí à marca de 1 hora de entrevista com o diretor superintendente do Sebrae BR. Mas nós temos ainda o jornalista Hudson Cunha, em seguida, o nosso querido jornalista Josiel Ferreira. Mas vamos por Hudson Cunha, você. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, Hudson, prazer enorme. Então, qual está sendo, eu sou do blog Hudson Cunha, tá? E qual está sendo a parceria do Sebrae com o governo do Distrito Federal a favor dos empreendedores? A gente tem tido muita proximidade com o governo, essa, inclusive, é a função do Sistema S, mas nós, do Sebrae em particular, temos tido muita proximidade com o governo para auxiliá-lo nesse movimento. Então, primeiro, fazer um registro positivo, o governador Ibanez Rocha tem tido aí uma proximidade com o setor produtivo, tem nos ouvido, chama, conversa, ele tem a atitude dele nesse momento de crise tem sido muito elogiável, porque, primeiro, ele não politizou esse processo, você não vê ele tratar isso de forma política, ele está atuando de forma muito cirúrgica,
eu tenho visto isso. Então, para cada assunto, ele ouve muito, ele conversa muito, ele pondera a saúde, a economia, ele tem nos chamado, os presidentes de federação, os representantes do setor produtivo, eu do SEBRAE, ele tem nos chamado para ouvir, perguntar, né, sobre determinados impactos, ouvindo sobre segmentos. Então, ele tem tido essa preocupação. Conosco, do SEBRAE, mais em particular, nós tivemos uma boa conversa sobre crédito, que é o que nos preocupa muito. Então, eu estive pessoalmente com o governador Ibanez Rocha algumas vezes conversando, e esse desenho do Fundo Garantidor que o governador fez, a nossa ideia é juntar esse Fundo Garantidor com o FAMP do SEBRAE, para que, com isso, a gente possa dar 100% de garantia para as operações do BRB. Esse é nosso sonho, porque se a gente fizer isso, seguramente nós vamos atender a um número, Hudson, muito maior de pequenos negócios que precisam de crédito. E isso a gente só consegue fazer com uma atuação muito sinérgica entre o SEBRAE, o Sistema S e o nosso governo do Distrito Federal. O governador Ibanez tem sido um excelente parceiro, tem se mostrado muito responsável em suas decisões, muito ponderado, tem tratado essas questões com muita preocupação, a gente tem visto isso, e nas conversas que nós temos tido, a gente vê frutos positivos com relação a tomadas de decisão que são muito ponderadas por este olhar também da nossa economia. O governador Ibanez tem uma preocupação importante com relação às vidas, a gente sabe que a responsabilidade dele é muito grande com relação a isso, então, em nenhum instante, nunca presenciei momentos em que o governador pudesse menosprezar uma questão de saúde, de vida, em detrimento da economia. Nunca vi ele fazer, muito pelo contrário, a preocupação inicial dele é a vida das pessoas, ele tem dito isso. Agora, sempre no paralelo, tentando ver como é que ele ajuda as nossas empresas, como é que ele ajuda a encaminhar os assuntos da nossa economia. É isso que eu tenho visto, essa tem sido a nossa parceria, e com relação ao SEBRAE do Distrito Federal, a gente tem trabalhado de forma muito integrada, eu diria até que sinérgica, nessa atuação, com ajudas mútuas, tanto do SEBRAE para o GDF, como do GDF para o SEBRAE. Obrigado, Hudson, prazer enorme. Muito bem. Muito bem, vamos seguindo. Vou pedir aqui desculpa ao nosso companheiro jornalista que ficou, de repente, sem perguntar, né? O Silvano Lima, mas a gente devolve a palavra para ele. Silvano, desculpa aí, faça a sua pergunta ao superintendente do SEBRAE. Obrigado, presidente. Boa noite, superintendente Valdir. Eu sou o Silvano Lima, escrevo no site Informa Tudo DF. A minha pergunta... Olá, prazer. Igualmente. A minha pergunta é qual é a visão do SEBRAE sobre refis, né? Uma ajuda para o pagamento, principalmente nesse período, né? Muitas pessoas deixam de honrar os seus compromissos, e o que é necessário, na sua visão, para que o debate da sustentabilidade saia do plano teórico e chegue na prática para os pequenos e médios empreendedores? Bom, vamos lá, são duas perguntas, né? Primeiro, do refis. É fundamental, essa proposta que o governo do Distrito Federal construiu, e aí à frente o secretário André Clemente, que tem sido um excelente interlocutor para o setor produtivo, eu até brinquei com o secretário André, eu disse: secretário, eu aprendi ao longo da minha vida sempre desconfiar quando um auditor vem conversar com um empresário. E eu descobri, eu brinquei com ele, de que você é um auditor que tem uma sensibilidade e sabe escutar o meio empresarial, entendendo a dor, o sofrimento. Então, ele tem feito uma interlocução com o setor produtivo também muito elogiável, fazer essa referência ao secretário André Clemente. E ele construiu esse modelo, que é um modelo muito importante, principalmente nesse momento agora. Silvano, um empresário, uma empresa, ela tem 3 grandes contas para pagar. Você pode separar em 3 grandes contas, que são fornecedores, funcionários e governo.
Sendo que dessas 3 grandes contas, fornecedor e funcionário, se ele parar de pagar, ele para a operação da empresa. Então, quando vem um movimento de crise, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele para o governo. Porque se ele parar os outros 2, ele para a operação, ele morre. Imagina você estar numa bicicleta pedalando. Vou fazer aqui um paralelo para você poder compreender o que eu estou te dizendo. Se você é o empresário, a empresa está nessa bicicleta, está pedalando. Se ele parar fornecedor, se ele parar funcionário, ele para de pedalar e cai. A bicicleta derruba ele. Então, é normal, e isso eu acho uma pena quando as pessoas, sem conhecer direito, criminalizam o empresário, quando, em determinado instante, ele acaba se tornando inadimplente em cima de compromissos com o governo. Ele, na verdade, está tentando salvar a empresa que está salvando empregos. Essa que é a lógica. Então, nós já vínhamos num processo, nós viemos de uma crise, né? A gente estava saindo da crise, a gente estava tendo sinais da crise. Então, as empresas, normalmente um refis, um processo como esse, ele vem muito para tentar fazer aquele fecho de crise. Porque vem a crise, as empresas recolhem. Aí, bom, saiu, elas vão começar a pedalar agora, é hora do governo vir facilitar esse lado dele para que a empresa possa continuar o teu processo de operação e crescer na economia. Porque aumento de arrecadação, Silvano, precisa ser com aumento de produção, com aumento de renda. Quando você tem aumento de arrecadação de imposto com redução de renda, significa que o governo está matando a galinha dos ovos de ouro. Ele está aumentando carga tributária de gente que não tem condição de pagar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estimular este crescimento para eu ampliar o caixa do governo, né? Então, o refis, ele é um movimento que ele é importante nestes momentos de saída de crise. Agora, ele se tornou mais importante ainda, porque, como eu estava contando para você desse processo de crédito, né, que a gente estava conversando aqui, para que ele tenha acesso a crédito, Silvano, ele vai precisar ter o cadastro do nome limpo. Então, uma das coisas que é constitucional, que eles não conseguem mudar, são dívidas tributárias, que, se não tiverem resolvidas, eu posso ter a melhor linha do mundo e ele não vai ter acesso. Esse programa, eu esqueci o nome, que o governo acabou de lançar, que é um programa Procred, eu acho, né? Procred é o programa, o governo do Distrito Federal mandou um projeto de lei para criar um programa de crédito para as nossas empresas, principalmente para as micro e pequenas empresas. Um dos pontos que condicionam as empresas a terem acesso, e ele não pode mudar, porque isso é da nossa lei orgânica, é a regularidade fiscal. Então, eu te pergunto, num momento como esse, que você está há 90 dias, você estava saindo de uma crise e está há 90 dias sem faturar, quem diabo está com a regularidade fiscal em dia para poder pegar crédito? Então, esse refis ele é fundamental no conceito, e eu estou te dando aqui um conceito para dizer por que eu defendo ele e por que eu acho que o governo do Distrito Federal está certo em lançar esse refis agora e que o secretário André Clemente está de parabéns pela construção que ele fez, porque ele fez um refis ousado, eu diria assim. Ele fez realmente um refis para ajudar com cortes que chegam a 50% do principal. Esse é um refis para ajudar as pessoas, para ajudar as empresas. Então, a nossa visão é uma visão muito positiva, de parabenizar o governo e de torcer para que esse refis seja aprovado e consiga alcançar as nossas empresas. A segunda pergunta, Silvano, me lembra ela aí que eu já esqueci. É sobre a metodologia, né? A gente sair da teoria da sustentabilidade. Lembrei. Como eu te disse, na verdade, o empresário, ele conversa ou ele sente muito, a percepção dele é muito em cima de resultado, né? Então, nós estamos falando que sustentabilidade ambiental, eu imagino que é essa que você está se referindo. A percepção dele é em cima de resultado. É sustentabilidade ambiental ou é sustentabilidade econômica?
É ambiental mesmo? Só para eu saber? Exatamente, sustentabilidade das empresas. Isso. A sustentabilidade das empresas e a mortalidade econômica e financeira, se for, aí sim, porque eu ia falar da sustentabilidade ambiental, que o resultado... Eu vou falar das duas, então, tá bom? A sustentabilidade ambiental, que a gente, para ter o compromisso das empresas com ela, é em cima de resultado. Se você mostrar o resultado, como eu disse aqui, eficiência energética, né? E reaproveitamento de água são 2 bons exemplos. Se você mostra o que isso impacta em custo, você desperta o interesse dos meios empresariais, das empresas, com relação a uma atuação de proteção ao meio ambiente. A sustentabilidade das empresas sobre a ótica econômica financeira, como é que a gente sai do discurso para levar ela para a prática, como é que os negócios dão certo, né? Talvez seja essa a tua pergunta. Sim, beleza, essa lorota tua tá bonita aí, agora eu quero montar um negócio, como é que eu sei que eu não vou quebrar? Como é que eu saio dessa lorota e transformo isso em prática? Ninguém tem uma receita mágica de um negócio dar certo. A gente tem indícios, a gente consegue ter estudos que mostram a gente como é que a gente pode favorecer a um negócio dar certo. Mas, às vezes, o perfil do empresário que está ali por exemplo, quem determina o sucesso ou o insucesso de um negócio. Então, a gente dá 2 recados, Silvano, para que o negócio tenha uma boa possibilidade de dar certo. 2 conselhos. Primeiro, o empreendedor precisa se identificar enquanto vocação. O que eu estou dizendo? O pequeno empreendedor é aquele que faz tudo, ele não é investidor. Ele compra, ele vende, ele produz, ele atende o cliente. Se ele não tiver identidade com essa vocação, ele não vai suportar trabalhar lá. Então, imagina, Silvano, você não gostar de animais e montar um pet shop. Você não vai suportar ficar lá dentro. Então, a primeira coisa, ele tem que se identificar enquanto vocação. Esse é o primeiro conselho que a gente dá para que o negócio tenha boas possibilidades de dar certo. Outro exemplo que a gente usa para isso muito é padaria. A padaria está dando certo. Tu tem um vizinho, o Silvano tem um vizinho que montou uma padaria, está morrendo de ganhar dinheiro. Aí o Silvano diz, meu Deus, eu vou largar esse negócio de blog e vou montar uma padaria, que eu vou ganhar dinheiro igual a ele. O Silvano não vê que esse vizinho está acordando 4 horas da manhã e 6 está lá, começa a fazer o pão. Então, é uma dureza danado para ele ganhar esse dinheiro. Não tem sábado, não tem domingo, porque domingo tem que ter pão para as pessoas. Então, ele não conhece o dia a dia do empresário que está ganhando dinheiro. 4 horas da manhã ele acorda para montar, para poder ir abrir a padaria, e o Silvano está chegando às 4 horas da manhã em casa. O Silvano tem que montar uma boate, não é uma padaria, porque o negócio dele é à noite, não é o dia. Então, é importante que você se identifique enquanto vocação. Por quê? Porque essa identidade vai fazer você suportar estar lá dentro. E o segundo conselho que a gente dá, você precisa conhecer o mercado que você está se inserindo. A gente chama de stakeholders. Stakeholders são os agentes que estão em volta desse negócio. Então, você tem que conhecer fornecedor, concorrente, funcionário, cliente, tudo isso que está em volta e que faz o seu negócio viver. Você tem que conhecer o mercado em que você está querendo entrar. É aí que o Sebrae te ajuda e te ajuda muito. As pessoas perguntam, mas o Sebrae pode me ajudar na vocação? Eu falei, amigo, você já viu alguém indicar a melhor namorada para um amigo? Quem tem que arrumar namorada é o próprio amigo, não somos nós. Então, essa questão pessoal precisa ser dele. Ele é quem tem que saber. A gente pode ajudar com informações, mas ele quem tem que se identificar do que gosta. Agora, no segundo ponto, que é conhecer o mercado, esse o Sebrae pode ajudar e ajudar muito. Por quê? Porque nós temos todas as informações e os estudos que eles precisam para poder conhecer. E aí, Silvano, se você se conhece enquanto vocação, e se você conhece o mercado que você está se inserindo, as suas chances de dar certo são muito grandes. Se você não conhece o mercado que você está se inserindo e conhece sua vocação,
você pode dar certo ou não. Agora, se tu não conhece tua vocação, não se identifica, nem conhece que o mercado você está se inserindo, amigo, tu já deu errado, tu já perdeu esse jogo. Então, é assim que a gente trabalha no Sebrae, que a gente orienta os nossos empreendedores a poder ter sustentabilidade nos seus negócios. Muito bem. Vamos prosseguindo com o jornalista Josiel Ferreira. Doutor Valdir, boa noite. Prazer boa estar noite, falando com você novamente. Sou o Josiel do Tudo Ok Notícia. Você já me ligou, fez uma entrevista comigo. É isso mesmo. Prazer grande em lhe conhecer. Aqui, tudo que o senhor falou, eu já tenho, né? Por isso que eu vou sair em primeira mão aqui. É verdade, é verdade. Doutor Valdir, ano passado houve um acordo entre o GDF, né, e o Sebrae-DF, que é fortalecer micro e pequenas empresas, com investimento de 6 milhões. O senhor acredita que seria a hora de juntar, inclusive agora, no próximo dia 15/6, vai ter uma reunião com o vice-governador, Paco Brito, e o governador, Ibanez Rocha, da retomada das atividades. O senhor acha que é a hora agora, principalmente, de mais investimento, principalmente nas regiões administrativas, onde o senhor fala dos micros, como nós estamos vendo aí? O senhor falou que era 11 mil, tivemos informação de 14 mil. Dessas 14 mil empresas, 5.369 deram baixa, quer dizer, pediram falência, não sei, mas os números vão vir aí. Então, minha pergunta é, seria solução para o Distrito Federal? Investir nas regiões administrativas? Justamente com o programa Cidade Empreendedora, doutor. Do programa especificamente. Não, sim. Você sabe, na verdade, esse Cidade Empreendedora ele é fantástico, porque ele é um programa que nós desenvolvemos em parceria com o governo do Distrito Federal, José, para que a gente pudesse levar o espírito empreendedor para dentro do setor público e, com isso, fazer um alinhamento com os nossos empresários fora. Então, qual é a ideia do Sebrae com esse movimento? Qual foi a ideia? É fazer um movimento nas administrações, principalmente, que estão tão próximas dos nossos empreendedores, com processos de capacitação, de orientação, de consultoria, para que eles pudessem fazer um despertar dessas características empreendedoras e, com isso, poder ajudar os nossos empreendedores, tanto na sua proximidade. O Cidade Empreendedora, no seu conjunto de ações, ele é isso. Esse investimento, esse montante que você está dizendo, é um montante que está previsto para 4 anos de um investimento para preparar a nossa máquina pública. Por exemplo, Josiel, nós temos em cada administração regional uma sala do empreendedor. Nesta sala do empreendedor, nós temos um servidor público que é um agente de desenvolvimento territorial, que ele foi treinado pelo Sebrae, capacitado pelo Sebrae, para que ele possa ser um braço do Sebrae, do instrumento, da ferramenta que é o Sebrae, para os nossos empreendedores. Então, vou te dar um exemplo. O nosso empreendedor que está lá em Brasília, e aí ele diz, puxa, eu quero ter acesso, eu quero conhecer, eu quero visitar o Sebrae, será que eu tenho que ir lá no CIA? Não, na administração regional ele tem um servidor público que foi preparado para ser este braço entre o Sebrae e o empreendedor. Mas como é que é isso, Valdir? Por exemplo, formalização de MEI. Esse número que a gente está acabando de dizer. Tem MEIs que são formalizados por estes agentes que estão lá, entram no sistema e são treinados por nós, é claro, e com base vai lá, chega na necessidade, em 15 minutos no sistema, esse MEI já sai com o CNPJ na mão. Feita onde? Na administração regional. Então, esse movimento foi um movimento em que nós aproximamos o Sebrae das nossas comunidades através do governo do Distrito Federal. Este é um belíssimo exemplo de como o Sebrae e o governo podem atuar juntos para fomentar o nosso empreendedorismo, José. Por exemplo, pegando aí uma outra região administrativa, vamos dizer que lá em Planaltina
tenha um grupo de empresários que estejam com uma necessidade de capacitação. Procuram a administração na sala do empreendedor, falam com o agente de desenvolvimento. Ele já conhece o nosso portfólio de capacitação, porque ele já foi treinado para isso. Ele faz a ponte conosco, ele diz, olha, tem um grupo aqui, está precisando de uma capacitação assim, como é que a gente pode fazer? E, em cima do trabalho dele, a gente consegue levar a nossa capacitação para estes empreendedores lá de Planaltina, sem precisar que eles se desloquem lá para o CIA, para visitar a nossa sede do SEBRAE. Então, essa atuação ela é uma atuação muito importante neste guarda-chuva que nós chamamos de cidade empreendedora, que vai levar este espírito empreendedor para o setor público para que ele possa fazer essa ponte com os nossos empresários. Isso é tão importante, Josiel. Tem um braço que chama LEADER, é o programa LEADER. Você sabe o que é o programa LEADER? Na verdade, é uma metodologia que o sistema SEBRAE tem, em que a gente faz um empoderamento de lideranças locais para que elas possam identificar vocações. Então, a gente identifica lideranças que possam dizer, lá em Planaltina, que tipo de vocação é importante que possa ser trabalhado em cima de uma metodologia com consultoria própria aplicada pelo SEBRAE. E dali saiu um conjunto, que no dia 12 de dezembro teve a última reunião, 12 de dezembro passado, um conjunto onde algumas cidades que participaram desse primeiro líder conseguiram construir propostas de vocações ou de eixos de desenvolvimento, que é assim que a gente chama tecnicamente, para que o governo do Distrito Federal possa ter um insumo para fazer direcionamento para essas regiões administrativas. Então, é assim que o SEBRAE atua junto com o governo do Distrito Federal para ajudar no fomento ao nosso empreendedorismo, José. É através dessa sinergia importante, desse trabalho conjunto entre a atuação daquele que é o detentor da política pública, daquele que tem a competência para fazer as definições das normas, de fazer a regulação do ambiente empreendedor, com quem tem os instrumentos, que são o SEBRAE, instrumentos de capacitação, de consultoria, de orientação, de estudos, de pesquisas. Essa junção, quando a gente trabalha junto, de forma sinérgica, a gente consegue fazer com isso o fomento ao empreendedorismo. É isso que o Cidade Empreendedora e isso que esse investimento vai precisar agora, mais do que nunca, ser implementado nas nossas regiões administrativas, o fomento ao empreendedorismo do nosso Distrito Federal. Obrigado, presidente. Prazer enorme lhe ver, viu? Lhe rever. Muito bem. Muito bem. Presidente, diretor Valdir Oliveira, em nome da Associação de Blogueiros de Política do Distrito já acabou, Federal, Tony? E em torno, claro, a DDT, agradecemos a sua honrosa participação na nossa sala de imprensa e gostaríamos que o senhor deixasse a sua palavra final. Obrigado, Tony. Puxa, que pena que acabou um papo tão bacana, né? Mas toda coisa boa é isso mesmo, tem um ciclo e se encerra, né? Mas, olha, eu acho que o grande recado que a gente tem que deixar agora são para os nossos empreendedores. Eu acho que a gente tem um recado para a sociedade e um recado para os empreendedores. O recado para a sociedade, Tony, é que essa pandemia, ela veio, na verdade, a gente tem que compreender que ela veio para transformar as nossas vidas. Ela não veio para matar as pessoas. Infelizmente está acontecendo, mas eu acredito, eu disse isso ao Josiel, inclusive, quando ele me entrevistou, eu acredito que nós vamos sair seres humanos melhores dessa pandemia. Sabe por quê? Porque nós estamos despertando um sentimento maravilhoso que estava esquecido na humanidade, em muitas pessoas, que é a solidariedade. É impressionante como a gente está vendo a solidariedade fluir, ajudar as pessoas de todo tipo, mesmo aquelas que precisam de alimento, de ajuda, ou aquelas que precisam de carinho e afeto. Mas nós estamos nos tornando pessoas mais solidárias. Rapaz, nós vamos sair seres humanos melhores, graças a Deus, desse movimento. Então, o meu primeiro recado
para a nossa sociedade, né, para as pessoas, é esse. Amigo, nós estamos passando momentos muito difíceis na nossa vida, mas nós estamos vamos sair disso, pessoas, seres humanos melhores, porque a solidariedade, ela está entrando no nosso espírito, na nossa alma, e nós estamos entendendo que se a gente não ajudar as pessoas, se nós não nos ajudarmos, a gente não vai conseguir sobreviver a esse novo mundo que essa pandemia nos trouxe. E aos nossos empreendedores, Tony, o nosso recado, sabe o que é? De esperança. Nós estamos vivendo momentos de desesperança, já estávamos. Uma sociedade com 320 mil desempregados, como Brasília tinha, reina a desesperança. E quando reina a desesperança, principalmente nos nossos jovens, se a gente pegar a nossa faixa etária de 16 a 24 anos, a gente tinha 44%, 45%, 43% de desemprego. Quase metade dos nossos jovens estavam desempregados. Ora, a desesperança da imaturidade, ela só pode trazer coisa ruim, né? A criminalidade, a irresponsabilidade, porque é muito difícil você dizer a um jovem que ele pode ter uma perspectiva de futuro quando ele não consegue enxergar, ele, na ansiedade de jovem que quer as coisas de forma imediata, ele não consegue enxergar ali na frente. Então, a gente estava vivendo um momento já de desesperança. E esta pandemia, ela está piorando. Sabe por que ela está piorando? Porque as pessoas ideologizaram. Ave Maria, que nome difícil. Esse momento de saúde, eles usaram a ideologia para fazer debates com relação a isso e acabaram trazendo para um campo político uma disputa da vida das pessoas. E quem está em casa hoje, tentando entender, vê a televisão e só vê briga de fulano contra ciclano, beltrano, as pessoas querendo se destruir, e que tipo de perspectiva é que ele vai ter? Diz, meu Deus, quem vai me salvar? Então, a desesperança tomou conta das pessoas e dos nossos empreendedores, porque as empresas estão quebrando e eles não estão vendo alternativa. Crédito não chega, nego botando bilhões e bilhões, e ele está com a empresa dele sem faturar, com o desemprego tomando conta, sem condições de sustento da sua família, a desesperança tomou conta dele. Então, o recado que a gente quer dar para ele é o seguinte: amigo, tenha a esperança de que tudo vai mudar. Porque a gente, em cima disso, só tem uma certeza: a gente não conhece o coronavírus, a gente não sabe nada de medicina ou dos impactos desse vírus. Eu acho que nem os médicos sabem direito, quanto mais a gente. Mas a gente tem uma certeza: uma hora isso vai passar. E quando isso passar, a gente vai ter oportunidades para a gente retomar a nossa vida, mesmo que seja diferente, mas com conquistas importantes para cada um e para a sua família. Então, o recado que a gente quer dar aos empreendedores é um recado de esperança. Acredite, amigo, porque se você acreditar no seu sonho, nós do Sebrae vamos acreditar também, e nós vamos estar juntos para fazer com que esse sonho se transforme em realidade para você e para a sua família. Eu acho que esse é o melhor recado que a gente pode dar: solidariedade para as pessoas e esperança para os nossos empreendedores. E muito agradecer bem enormemente a vocês aí a oportunidade, um prazer grande estar com gente tão simpática, né? Um papo tão agradável. Estou à disposição sempre que precisar. Muito bem, doutor Valdir Oliveira. Bem, amigos, e aqui ficamos com mais uma sala de imprensa da BBP. Quero agradecer imensamente todos os colegas jornalistas que participaram desse debate virtual com o superintendente do Sebrae, Antônio Valdir Oliveira Filho. Agradecer ainda aos nossos amigos internautas que nos acompanharam por meio das nossas redes sociais. Boa noite, uma boa noite a todos. Tchau, tchau.